Fala família! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatá, sou a esposa do Wesley e nós dois juntos temos o canal Fluindo A2. Depois de praticamente um ano, voltei aqui no YouTube para conversar com vocês sobre visto de procura de trabalho. O passo é inserir os comprovativos de disponibilidade de recursos financeiros, que é a subsistência. Então, a subsistência é assim, nesse caso do visto de procura de trabalho. 2025, ainda não estamos em 2025, não sei quando vai postar o vídeo, mas não estamos em 2025. O vídeo tem que ser dezembro, hoje é dia 18 de dezembro, vamos tentar fazer em dezembro ainda. Então, em 2025, o salário mínimo em português terá um aumento. Hoje ele é 820 euros e ele passará a ser 870 euros. Então, terá um aumento aí, uma diferença de 50 euros que, convertendo em real, tem uma diferença boa. Isso corresponde a quê? Então, você precisa comprovar que você tem disponível, seja na conta corrente, numa conta de investimento também pode ser, mas que você tenha esse valor disponível na sua conta, a conta com o seu nome, isso também é muito importante. Da sua titularidade. Da sua titularidade, que é o valor de 2.610 euros, que a gente calculando aí a 6,50 mais ou menos o euro, dá 17 mil reais. Arredondando, então você precisa ter 17 mil reais, pelo menos, isso é o mínimo, tá? Quanto mais você comprovar, é melhor. Sim, até porque esses 17 mil reais é dentro dessa cotação que tá hoje, de 6,50. Se o euro subir aí para 6,60, 6,70, os 17 mil já não vai dar. Então a gente sempre pede e orienta para os clientes que coloquem uma margem de 1.000, 2.000 reais a mais. Ou se ele conseguir mais ainda, melhor. Mas assim, sempre você tem que ter uma margenzinha para não ter problema aí se tiver alteração na cotação. Exatamente. Dentro ainda desse comprovativo, né, de subsistência, existem outros documentos, além do extrato bancário, que você pode juntar, que é aconselhável que junte ali a sua solicitação. Como, por exemplo, declaração do imposto de renda, né? Mesmo que você seja isento, você pode tirar ali um comprovativo, né, de que você tem a isenção. Então, imagina, se você vender um imóvel, né, por exemplo, você juntar ali o comprovante, né, o contrato de venda desse imóvel, desse carro, enfim. Isso para quê? Para demonstrar, né, para o Estado português que o seu dinheiro, ele é lícito, né? Então, qual que é a origem desse dinheiro? Então, imagina, se você tem um trabalho fixo, CLT, né? Você pode juntar ali os seus contra-cheques, né? Os seus recibos, também seus olerites, são tantos nomes, Brasil e Portugal. O nosso vocabulário tá bilíngue. Então, você pode juntar isso também, tudo para demonstrar para eles, olha, eu sou bonzinho, então o meu dinheiro tá tudo certo e é isso, a intenção é essa. Mas, obrigatoriamente, são os extratos, tá? O restante é complementar, que é aconselhável, mas obrigatório são os extratos. E quando me perguntam, eu sempre falo, no mínimo 3 meses. Não adianta juntar só desse mês, colocar o saldo bonitinho lá que tem, né, na conta e não explicar e demonstrar, mesmo que você seja um trabalhador autônomo, é interessante demonstrar que a assiduidade, ou mesmo que esse dinheiro tivesse numa poupança, o meu caso em especial, o meu estava em poupança. Sim. Então eu juntei, se eu não me engano, 4 meses. E aí já tava, a maior parte do dinheiro já tava, depois tiveram pequenas entradas. Mas assim, eu demonstrei que aquele dinheiro tava ali, porque a gente sabe que tem uma galerinha aí que fica tentando ficar transferindo e manda pra um e manda. Não adianta, gente. A gente precisa agir com boa fé, tentar fazer as coisas de maneira correta e demonstrar para eles que a gente está fazendo realmente tudo com dinheiro lícito, qual é a fonte, né, dessa renda, enfim. Inclusive, no próximo passo, para quem tem atividades muito complexas, que a gente sabe que nem todo mundo, né, tem só um salário fixo, às vezes são várias entradas, às vezes a pessoa muda de emprego, e aí o próximo passo é a oportunidade que você vai ter para explicar essa parte. Então, só uma coisa importante antes da gente ir para o próximo passo. Não pode mexer nesse valor até ter o seu visto deferido, tá? Sim. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Mas eu posso
mandar lá a documentação e em seguida já usar o valor? Não, porque se quando eles estiverem olhando a sua documentação, se eles te pedirem um novo extrato, porque eles podem pedir, e o dinheiro não estiver lá, é muito comum que se peça, ainda mais agora que a VFS tem demorado um pouco mais para fazer análise. Muitas das vezes acontece deles solicitarem uma atualização do seu extrato. Se demorou mais de 30 dias, isso pode acontecer, é certo que aconteça. Então, mantenha o dinheiro na sua conta. Exato. Próximo passo, gente, é inserir a carta de intenção. E o que é a carta de intenção? A carta de intenção é aí um resuminho, né, da sua vida, e eu brinco que é você se vender para Portugal. Então, você mostrar para Portugal por que é interessante eles te acolherem aqui, te aceitarem aqui. Então, você vai colocar ali os seus dados, você vai colocar as informações em relação à sua estada aqui, né, sua estadia, sua hospedagem, quando que você pretende chegar, quando você tem ali a sua passagem de volta, né, qual é a data, onde você ficará hospedado, quais são as suas formações, qual é a sua intenção de trabalho. Se uma coisa importante também, se você estiver vindo em casal, por exemplo, em família, informar ali que você vem nessa condição, que, por exemplo, vou para Portugal com o meu marido, que também está solicitando um visto de procura de trabalho. Mencionar o nome do marido também para ter essa vinculação, né? Exato. E aí, mostrar, né, se vender mesmo para Portugal de forma resumida, não precisa ser uma coisa gigantesca, uma coisa assim de uma página, é suficiente. Como eu disse dos casos complexos, às vezes acontece na parte principalmente dos servidores públicos e dos autônomos. Eu, como era servidora pública, recebi uma exigência, o visto do Wesley passou direto. O meu eu tive uma exigência, ainda bem que eu fui extremamente rápida. Eu recebi hoje e à tarde eu já respondi, 2 dias depois já continuou. Eles me perguntaram se, como eu era servidora pública, eles queriam minha exoneração. Cadê a sua exoneração? Você não apresentou a exoneração. Gente, como que eu vou apresentar uma exoneração se eu estou aplicando para o visto ainda? Eu nem sei se o visto vai ser deferido, eu vou pedir exoneração. Exatamente. Então eu tive que fazer uma declaração complementar, porque eu não havia colocado na minha carta de intenção. Eu tive que fazer uma declaração complementar, explicando que, no meu caso em específico, eu não era efetiva, mas mesmo que fosse, aí você tem que explicar a sua situação, se você vai pegar uma licença, se você realmente vai pedir exoneração após a concessão do visto, você vai ter que contar a sua história, qual é o seu plano. Exatamente. E uma coisa também que é interessante falar muito pessoal, né? É muito pessoal, é muito de pessoa para pessoa. Então, se você vive uma situação complexa, aproveite, pegue um parágrafo e para explique. Esclarecer. Não precisa ficar também escrevendo um livro na carta de intenção. Tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo e falar, olha, eu estou em tal trabalho, mas eu pretendo, após a concessão do visto e chegar em Portugal, pedir o desligamento completo. Enfim, explica, e aí se ainda assim restar alguma dúvida para eles vão te solicitar algum esclarecimento e aí você complementa. Essa é a oportunidade que você tem. Como você não vai fazer uma entrevista ali, não vai ter uma pessoa te entrevistando, te perguntando, enfim, é a oportunidade que você tem de falar para Portugal, não só para a VFS, mas especificamente para Portugal, que eu sou essa pessoa, a minha intenção é essa e por isso eu quero ir para aí. Então eu tenho a acrescentar, eu tenho a agregar ao país. É basicamente isso, então aproveitar as oportunidades. E uma diquinha de ouro, porque a gente faz assessoria e eu faço às vezes consultorias também específicas para quem está aplicando para o visto, e eu já peguei carta de intenção de todas as formas para corrigir. E eu quero dar uma diquinha para vocês. Gente, carta de intenção não é tópico, eles não vão adivinhar o que você está querendo dizer. É que nem uma redação. Começo, meio e fim. É começo, meio e fim. Tem que ter coerência. Tem que ter um início da sua apresentação, um meio, você desenvolvendo qual é a sua intenção, e a conclusão, que é que você quer ir para Portugal recomeçar a sua vida, seja trabalhando na sua área, ou seja trabalhando numa outra, que também vai vir o próximo passo aqui, quando a gente fala, né, do IFP. Enfim, acho que ficou bem esclarecido, e até aproveitando já, a gente vai conversar mais no final do vídeo, mas para quem ainda assim, mesmo dando todas as dicas para vocês, eu quero me apresentar aqui e apresentar a Tawane, né? A gente faz assessoria para o visto de procura de trabalho, faz essas consultorias, né, que eu havia mencionado.
porque muitas das vezes, mesmo a gente explicando tudo, a pessoa se sente insegura, tanto para preencher os documentos, quanto para fazer uma carta de intenção, ou às vezes ela até quer fazer de forma autônoma, sozinha, mas quando chega na hora de aplicar o visto, ela fica em dúvida. Será que tá certo ou não? Se vocês tiverem dúvida, a gente está à disposição. Só mandar mensagem pra gente, procurem a gente no Instagram. É mais fácil a gente se comunicar lá pelo direct, né? Sim. Lá também tem os nossos contatos aí de WhatsApp, o WhatsApp do escritório. Então é só procurar nosso arroba, a gente vai deixar tudo na descrição. O próximo passo é inserir o comprovativo de indicação de estado. O que é isso? Isso é basicamente você demonstrar ali, comprovar onde é que você ficará hospedado, qual será o seu teto quando você chegar aqui. Durante o prazo do visto, Durante o prazo do visto. Isso também tem muita gente que tem dúvida, não é onde você vai ficar aqui para sempre, não é isso. E nem 15 dias só. É, durante o prazo do visto. Então, é a reserva de hospedagem em um hotel, em um hostel, em, sei lá, qualquer lugar desse tipo. É um contrato de arrendamento, caso você já feche um arrendamento antes de vir para cá. Ou é um termo de responsabilidade. Então, se você tiver um termo de responsabilidade que um cidadão português ou um cidadão estrangeiro, mas que seja residente legal, né, que tenha título de residência em Portugal, isso também é importante, a pessoa tem que estar regularizada aqui, tem que estar legalizada. Se a pessoa te fornecer um termo de responsabilidade, isso serve também para a comprovação ali da sua hospedagem, da sua estadia durante o período do visto. Sim, e esse termo de responsabilidade é interessante de falar. Antigamente ele era aceito de várias formas, muitas pessoas faziam, e agora eles também têm um modelo atualizado que inclusive está disponível no site da VFS, mas não é apenas fazer o preenchimento e submeter esse termo de responsabilidade. Ele tem alguns requisitos e o mais importante deles é que ele esteja autenticado por um advogado. Ele precisa ter assinatura reconhecida, tá? Então a pessoa vamos imaginar que a Tatá vai fornecer aí o termo de responsabilidade para alguém. Ela precisa preencher esse documento, assinar e levar para um advogado ou notário, enfim, alguém que seja capaz ali, que tenha a fé pública, para fazer esse reconhecimento, né, de assinatura, para aí sim a pessoa apresentar. E uma coisa importante também, tem que ser o original, tá? Não vale mandar cópia. Então tem que calcular aí o prazo também, porque a pessoa vai precisar te enviar o original para você mandar para a VFS. O próximo documento é a declaração de manifestação para o IFP. O nome até, né, assusta. E no início a gente ficava meio confuso. Ficava meio confuso porque é uma manifestação de interesse, mas não tem nada a ver com a MI que acabou, que foi extinta. É uma manifestação de um instituto que existe aqui em Portugal, onde a gente já precisa fazer essa inscrição ainda no Brasil. Exato. Então, você precisa, vai deixar aqui o link também, né, do IFP, que é o órgão responsável aí por fazer esse documento. Então, você entra lá no site deles, vai preencher as informações, ali você vai colocar quais são as suas experiências profissionais, quais são as suas intenções profissionais também, né, de área, de atuação, enfim. E aí você vai receber no seu e-mail, que você cadastrar lá, é importante ter um e-mail certinho cadastrado, você vai receber esse documento para juntar no seu visto. Junto dessa declaração, né, de manifestação de interesse, você também pode colocar ali para mandar para a VFS cópias do seu diploma, de certificado, se você achar interessante um currículo seu também para demonstrar ali as suas aptidões, né, profissionais. Então, basicamente isso tudo vai de acordo com o que foi dito também na carta de intenção. Então, por exemplo, se você quer chegar aqui em Portugal e quer atuar como cuidador de idoso, porque você já era cuidador de idoso no Brasil e tal, então é a oportunidade que você vai ter de demonstrar através do seu currículo ou dos cursos que você tem. Lembrando que para as pessoas que querem exercer a profissão de formação no Brasil, é muito importante que o diploma venha devidamente validado.
porque a gente sabe que tem umas diferenças aí, nem todos os cursos são reconhecidos aqui. Então isso é uma outra matéria que a gente não vai adentrar agora, mas sempre que queira demonstrar que tem nível superior, é importante a validação do seu diploma. A manifestação tem que ser condizente com a sua carta de intenção. Não vai colocar na manifestação que você quer trabalhar com restauração, né, que é restaurante, e colocar na carta de intenção que você quer ser professor, por exemplo. Exatamente, Né? Então tem que ter coerência. Exato. Né? O próximo passo é inserir o termo de ciência e anuência em relação à contratação dos serviços da VFS. Esse documento também está disponibilizado pela VFS, é um contratinho ali, né, que você está utilizando os serviços da VFS, ele precisa ser impresso em 2 vias e ser enviado aí essas 2 vias devidamente assinadas. Olha, essas dicas que a gente está dando aqui nesse vídeo, vocês anotem, porque assim, são coisas tão simples, detalhes, mas são detalhes. Por exemplo, não anotei que era 2, aí pega e manda só 1, e aí às vezes você vai ter problema porque tinha que ser 2 vias, você vai ter que fazer outro, aí você vai ter que pagar a taxa de cópia, aí você vai ter que pagar a taxa de preenchimento, e isso daí mais uma coisa que vai enrolar seu visto. Então eu vejo muita gente, como eu disse, né, que a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente disponibiliza uma ajuda ali realmente sem cobrar, e os próprios membros do grupo se ajudam. E eu vejo muita gente às vezes reclamando, porque eu tô 6 meses esperando a análise do meu visto. Só que ninguém conta esses detalhes. Ninguém conta que não mandou todos os documentos que precisava, ninguém conta que errou no preenchimento, ninguém conta que às vezes mandou o documento sem assinar. Enfim, são tantas coisas que a gente vê. Ou então, como eu disse, né, às vezes um problema lá numa carta de intenção, uma situação que você fez. Aqui você falou que queria trabalhar de um jeito, e do outro ali você foi incoerente. E nesses termos também que a gente preenche da VFS, eles sempre deixam claro que o fato de você estar pagando as taxas e submetendo os documentos não garante que o seu visto será deferido. Não. Porque isso é algo subjetivo que eles vão fazer análise. Inclusive, teve uma atualização agora no site da VFS das taxas, né? Eles sempre estão atualizando, gente, tem muita informação lá. Naveguem, descubram esse site que é muito bom. Eles já colocaram a taxa de reapreciação. Por quê? Tá tendo muito indeferimento, gente, muito indeferimento. E por detalhes, por pequenos detalhes, então tem que ter atenção. E outra coisa que a gente vê, a gente recebe muita gente pedindo ajuda, porque paga assessoria barata. Eu paguei uma assessoria e agora meu visto foi indeferido. Como que eu faço? Doutora, me ajuda. Gente, às vezes é o barato ser caro. Veja bem qual é o profissional que você está contratando. Caso se é um profissional, né? A gente está dando passo a passo e é super possível, sim, fazer sozinho. Mas existem todos esses detalhes. Tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que têm dificuldade e às vezes que não tem tempo para fazer isso. Ou casos muito específicos, né? Que tem alguma situação ali diferenciada e que não se sente seguro para fazer sozinho. Sim. Então a gente está à disposição para todas as dúvidas que vocês venham a ter, é só entrar em contato com a gente. Bom, então agora vamos para mais uma dica muito importante em relação ao formulário. Aquele formulário de preenchimento de dados, você vai mandar ele já preenchido e manda também uma via sem nada preenchido, somente assinado. Por quê? Porque se tiver algum erro ali no preenchimento, a VFS vai te notificar e aí você vai ter que pagar uma taxa, né, para o serviço de preenchimento de formulário, que eles têm esse serviço. Só que você ganha tempo, porque não vai precisar mandar um novo formulário com a sua assinatura. Então, você acaba ganhando tempo, vai pagar a taxa ali e vai ter já o serviço contratado e feito. Sim. Agora, passadas essas dicas, a gente vai esclarecer uma das dúvidas campeãs no nosso Instagram, que é: Tatá, e aí? Eu quero ir com visto de procura de trabalho. Eu posso levar os meus filhos? Pode trazer os filhos? Não pode? Eles têm direito a vir como acompanhante? Pode trazer os filhos. Estamos falando de filhos menores, né? Se forem filhos maiores, desde que não sejam dependentes, né? Não, nesse caso não se enquadra. Agora, filhos menores, sim, pode trazer,
porque eles vão entrar aqui e aí eles precisam preencher os requisitos para entrar aqui como turista, tá? Então, precisa ali ver quais são as regrinhas para turismo e precisa preencher esses requisitos. Mas pode entrar. Por quê? A própria Constituição até portuguesa defende ali a família. Então, como é que você vai deixar seu filho onde? Sim. Né? Agora, é importante dizer que essa criança que vem sem o reagrupamento já feito do Brasil, ela vai chegar como turista, vai ficar o período de turista, ok, regular, porém, após esse período dos 90 dias, essa criança também ficará irregular. Exatamente. Então, você vai ter que regularizar o seu filho. Como quem vem com visto de procura de trabalho tem direito à residência, através da sua residência, você vai conseguir fazer a solicitação, se houver vaga, do reagrupamento. É um detalhe. Mas assim, tendo vaga, mas mesmo que não tenha, né, tem outras judicialmente formas, é possível você fazer a solicitação do reagrupamento familiar do seu filho menor de idade. Sim. E aí existem muitos outros detalhes, filhos que são menores e realmente pequenos, os filhos que já estão no ensino médio, que aqui em Portugal é o ensino secundário, mas também é muito importante falar que, apesar de estar tão em alta o visto de procura de trabalho, ser um visto acessível, um visto muito fácil da gente fazer sozinho, mas esse visto não é para todo mundo. Exatamente, não é o único visto disponível, tá? Então, você precisa entender qual é a sua realidade. Às vezes as pessoas olham só para, esse visto é mais fácil, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer ele mesmo. E aí a pessoa, por exemplo, não gosta de trabalhar para ninguém, não gosta de trabalho subordinado, é uma pessoa empresária, empreendedora, enfim, chega aqui e vê que ela vai precisar trabalhar para alguém, vai precisar ter um contrato para se regularizar e acaba se frustrando, né? Sim. Então, às vezes a esposa vem com o marido, com filhos pequenos, e ela já vem na ideia que só o marido vai trabalhar e ela quer ficar em casa um período, ou de repente ela quer empreender e trabalhar no home office, montar um próprio negócio, enquanto o marido trabalha de forma subordinada, para que ela tenha um tempo maior ali com os filhos. Talvez ele possa vir com visto de procura de trabalho, mas essa esposa não. Exato. Então, cada caso tem que ser analisado. A gente faz esse serviço de assessoria para todos os tipos de visto aqui para Portugal. Assim, só passando, pincelando um pouquinho, tem visto de empreendedor, tem visto de nômade digital, de aposentado, de várias estudante, né? Tem várias opções, tem para todos os gostos. Então é sempre analisado cada caso, né? E a gente, se você tiver essa dúvida, a gente presta esse serviço através da Best Way de consultoria e planejamento para ver exatamente qual é o melhor visto que se adequa à sua situação. Exato. Não olha para o vizinho, porque o meu vizinho fez o visto de procura de trabalho e falou que é muito fácil, muito simples, muito lindo, então eu vou fazer também. Não. Olha para a sua realidade. Qual que é a sua realidade? Se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos pequenos, o que você pretende da vida, o que você pretende fazer aqui. Então, conte conosco, né, para chegar a essa conclusão aí e economizar até tempo também fazendo tantas pesquisas, porque é tanta informação que às vezes acaba confundindo, mas conte conosco para identificar aí qual que é a melhor opção para a sua realidade. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um bônus. Aqui em Portugal eles chamam de mimo, eu tenho um mimo para vocês. Gente, me manda aqui na mensagem do YouTube: Tatá, eu quero o passo a passo para o visto de procura de trabalho. A gente vai conversar com vocês, vai dar um contato para vocês entrarem em contato com a gente e a gente vai combinar para dar um PDF de tudo isso, de todas essas dicas aí que a gente falou aqui no vídeo para você conseguir fazer sozinho na sua casa. Exatamente. Tá bem? Muito obrigada para todos vocês aí que assistiram a gente, que estiveram com a gente, e deixem o seu like, compartilhe, né, com o marido, com um parente, com qualquer pessoa aí que você sabe que está nessa fase de planejamento e que você acha que esse vídeo vai ser importante, pertinente, manda para eles e segue a gente nas nossas redes sociais. Então, o meu arroba do Instagram é @adv.tauanebernini, é só colocar adv.tha que já vai aparecer. E o nosso é o @fluinga2. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!